Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém.
Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Como é bom podermos estar na casa de Deus para adorá-lo, para louvá-lo e para vir ouvir uma mensagem, né? Eu falo sempre que é muito difícil a responsabilidade de estar aqui, de vir aqui compartilhar uma mensagem com a igreja. E essa responsabilidade, às vezes, ela pesa bastante, porque há um conflito muito grande entre o Anderson e o que eu gostaria de falar com o que Deus quer falar ao coração da igreja. E isso é difícil da gente conseguir definir isso para aqueles que pregam, até onde, o que, como. E eu tenho uma luta muito grande toda vez que eu sou chamado para pregar, porque eu tenho muito medo de contaminar a mensagem. E há uma responsabilidade muito grande de trazer uma mensagem que não seja minha, mas que seja de Deus. Aí as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai trabalhando, trabalha em mim, trabalha na igreja, trabalha na música. Talvez trabalhou há 5 anos atrás para que nós tivéssemos esse momento hoje. Por que 5 anos atrás? Porque nossas lições da escola sabatina, elas são feitas a cada 5 anos antes de estarmos usando ela. E a lição dos adultos dessa semana falou sobre o quê? Amor. Incrível o amor de Deus. Paulo trabalhando não sei se é 1º ou 2 Coríntios 13, né? Uma coisa assim. E fala do amor de Deus para conosco e como deve ser o amor nosso para com as pessoas. Ok? A lição dos jovens também falou sobre amor. O amor sacrificial de Cristo Jesus, um pouquinho antes da cruz. Nós estamos falando no Getsemane. E ali a gente pode entender um pouco mais do sacrifício de Jesus, os últimos momentos, a sua angústia e o seu olhar para o futuro, entendendo que aquele sacrifício era tudo para a humanidade, ou nós não existiríamos. Aí vem a Sara e canta o quê? Ousado amor. Que amor é esse que vem até nós, que reverbera no decorrer do tempo, né? Que amor é esse? Por que você está sentado aqui no banco da igreja hoje, querido? Por que talvez você esteja assistindo esse sermão do nada? De repente estava lá zapeando na internet e caiu numa mensagem de uma igreja extremamente pequena, onde não há uma relevância dentro do mundo cristão. E aí? Tudo há um propósito. Deus está no controle da sua igreja. Amém? Deus, Ele vem conduzindo os seus. Ele vem chamando aqueles que são sinceros para um momento de amor, um momento de relacionamento, um momento de vivência com Ele. Isso é especial demais, porque nós vimos Sara cantando sobre o ousado amor de Deus, o inexprimível amor de Deus, da forma como Deus vem protegendo, vem guiando. Nós não conseguimos enxergar a luta entre o bem e o mal em relação à minha pessoa, em relação à vida de vocês, cada um de vocês. Nós não enxergamos o inimigo tentando, o inimigo criando artifícios, o inimigo criando situações para que nós possamos pecar, para que nós possamos nos distanciar da palavra de Deus, para que a gente possa cada vez estar vivendo mais a nossa vida e não a vida em Cristo. Nós não enxergamos isso, mas Deus tem um propósito na nossa vida, queridos. E isso é inimaginável. Isso é uma coisa que nós podemos tentar entender, mas não dá para entender. Porque Ele pensou em mim nesse momento. Ele sabia que o Anderson estaria nesse momento, talvez no púlpito, quando ele estava lá na cruz. Não é assim? Deus não sabe de tudo? Deus não entende tudo? Deus é onisciente?
onipresente, onipotente. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu sei que tem poder de transformação. Esse é o Deus que eu sei que vem trabalhando com toda a humanidade. Não um pequeno povo, mas com toda a humanidade para salvação em todos os tempos. Não apenas agora. Não há novidade na palavra de Deus. Não há novidade no sentido de, nossa, isso aqui eu nunca ouvi falar. Pelo menos para quem estuda, para quem realmente está com a Bíblia na mão e vem buscando conhecimento. Talvez aí no mundo seja novidade algumas questões. Talvez nós levantemos alguns assuntos na Bíblia que traga uma certa novidade, uma certa incerteza, mas dentro da palavra de Deus, dentro dos escritos, nós estamos falando aí em muitos e muitos anos, não é novidade. Basta aprofundar, basta estudar e basta entender esses princípios. E a Igreja Adventista, no decorrer desse tempo, nós somos novos, né? É uma igreja que nasceu ali na decepção de 1844, ela começa a se formar, ela começa a criar um corpo, mas nós entendemos que a Igreja Adventista é, desde os princípios, o povo que vem seguindo a palavra de Deus, vem colocando os fundamentos de Deus dentro de um propósito que é qual? Nos assemelharmos cada vez mais ao caráter de Cristo Jesus. Essa é a realidade. É para isso que nós vivemos. É para isso que nós estamos hoje aqui, sentados no banco da igreja. Para nos relacionarmos com Deus, para adorarmos esse Deus, para vivermos em comunidade e para receber algumas mensagens. É um momento nosso de relacionamento. E o nosso dia a dia continua. Nós saímos da igreja, estudamos a lição da escola sabatina, nos aprofundamos em outras leituras e vivemos um evangelho que é especial, que é diferenciado. E nós entendemos que esta é a igreja verdadeira. É a igreja que segue os fundamentos de Cristo Jesus. Sim ou não, queridos? Se não entendêssemos, não estaríamos aqui, Denilson. Por isso estamos sentados aqui, porque nós entendemos que essa é uma igreja que ela coaduna com os princípios bíblicos. Se não fosse, não estaríamos aqui. Se nós acreditássemos, talvez, no dom de língua, igual o pentecostal acredita, que nós somos batizados pelo Espírito Santo através do dom de língua, e aí vem aquelas falas, e vem aquela forma diferente de adoração, nós estaríamos aonde? Talvez numa assembleia, dentro de uma linha de igrejas pentecostais, não é isso? Porque nós entenderíamos que lá há a verdade, mas é diferente. Nós estamos aqui numa religião, em um grupo doutrinário que busca sola escritura. Nós simplesmente entendemos que as nossas crenças, elas nascem na palavra de Deus. Não é isso? É assim. É assim que nós vivemos. Isso vem dos nossos pais. Nós cantamos a fé dos nossos pais na abertura. E fala de uma fé que ela vem do meu pai, do meu avô, daquele que não era meu pai, mas ele vai se tornando um pai na fé. Ele vai trazendo essa mensagem para chegar agora em nós. De uma forma incrível, queridos. E de uma forma ou outra nós podemos entender que há embates entre as fés. São várias vertentes, né, diferenciadas. Alguns entendem que o dom de língua tem a ver com o batismo do Espírito Santo, e aí se fala de uma forma bastante diferente, entendendo como se fosse a língua dos anjos. Eu, particularmente, entendo que toda vez que um anjo veio à terra, é isso que quando eu estudo e eu olho a Bíblia, ele fala qual língua quando ele vem à terra?
Todo anjo que veio à terra, que língua falou? A língua da pessoa. Local. A nossa língua. Se ele estivesse aqui hoje falando, ele estaria falando português. Melhor do que todos nós. Se ele estiver na Alemanha, ele vai falar em quê? Alemão. E ele estava em Israel, ele falava em qual língua? Hebraico. Mas tem outras tradições diferenciadas. Nós podemos pegar a presbiteriana, entendendo que o batismo é feito através da aspersão ou batismo de criança. A Igreja Católica também é assim, né? Há um parênteses ali, um paralelo muito próximo, presbiteriano e católico. Nós entendemos, através da palavra de Deus, que o batismo é um sepultamento. Batismo, a palavra já fala isso, sepultar na água. Então nós entendemos que tem que ser mergulhado. Mas nós temos um exemplo para isso, não temos? Como é que Jesus batizou? Imersão. Então nós temos uma palavra, nós temos evidências bíblicas da fé na qual nós vivemos hoje, não temos? Mas tem muitos detalhes que são difíceis até para um membro estar defendendo, mas tem muita coisa que é bastante simples e a gente consegue conversar, fazer alguns apontamentos, apresentar alguns textos bíblicos. Mas uma coisa é certa, nós podemos dizer que a Igreja Adventista, hoje e sempre, sola Escritura. Nós temos aqui 28 doutrinas, esse é o livro que nós seguimos da igreja. Nós seguimos não, aqui está instituído quais são as nossas doutrinas. Então aqui tem 28 doutrinas que é o pilar da nossa fé. E todas essas doutrinas foram tiradas da onde? Bíblia. Simplesmente, nós não precisamos de nada a mais para que haja salvação em nossa vida e haja completo conhecimento da palavra de Deus, queridos. E aqui o texto vem, eu acredito, nisto cremos. Quantos já leram esse livro? Precisamos ler. Eu confesso que eu não li. E eu, ao estudar essa semana, eu falo muito assim que Deus, na sua misericórdia, Ele me traz ao púlpito para me ensinar de Deus e me mostrar muita coisa errada que está na minha vida. E quando Ele dá uma mensagem, eu fico feliz por isso, porque não é uma mensagem que eu gosto necessariamente, mas é uma mensagem que eu preciso para a minha vida. E eu entendo que a igreja, eu venho compartilhar essa mensagem porque eu entendo que a igreja também precisa. Por que nós precisamos ler esse livro? Para nós entendermos no que cremos, entendermos os fundamentos da palavra de Deus, entendermos no que realmente nós vivemos, quais são os princípios que nós vivemos, o que nós temos aprendido dos nossos pais. O que a igreja tem apresentado para nós é verdade? Ou de repente nós estamos iludidos com algum assunto que alguém vem nos contrapor e nós, sem sabermos, nossa, será que eu estou errado? Será que isso aqui é a verdade, está ali, não está aqui? Porque é muito simples, queridos. A salvação, ela está em todas as igrejas. Deus tem ovelhas em todos os apriscos. Isso é certo. Nós não somos exclusivistas. Nós não falamos em momento nenhum que essa é a única igreja verdadeira. Mas eu falo de uma forma muito simples que essa é a minha igreja verdadeira. Porque aqui eu estou. Porque se eu acreditasse em outras teorias, eu estaria em outras igrejas. Mas Deus tem um povo em todas as igrejas e eu corro o risco de falar aqui que talvez tenha mais, olha que é perigo isso, mas é uma realidade bíblica que eu também entendo, que tenha mais salvos, talvez fora do adventismo do que dentro do adventismo. Nós não somos exclusivistas, mas nós entendemos que as verdades bíblicas que aqui nós levantamos e aprendemos são verdades fundamentais para a nossa salvação.
E é por isso que nós estamos aqui hoje. Entendendo que não somos salvos porque estamos aqui. Mas nós estamos aqui porque nós buscamos a salvação em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que se sacrificou por cada um de nós. O tema da mensagem hoje, se quiser apagar essa luz, Josvaldo, é sola Escritura. Só a Bíblia, queridos. Só ela é o suficiente para nos salvar. Só ela traz todos os contornos necessários para desenvolver em mim um caráter semelhante a Cristo Jesus. E eu falo mais, se ela é a verdade bíblica, ela é a única verdade bíblica, por que tantas religiões? Por que tantos pensamentos? Não é verdade? Por que tantas interpretações? Algumas coisas são um pouco mais difíceis, mas a maioria das coisas são muito claras. E quando nós falamos de batismo, é muito claro a forma como os cristãos e como Jesus instituiu isso. João Batista fala para Jesus, fala, eu não posso te batizar não. Mas Jesus fala o quê? Você tem que me batizar, para que isso sirva de exemplo para todos os que vêm pela frente. E de que forma foi batizado? Imersão. E nós vemos o Espírito Santo, a Trindade reunida ali naquele momento. Então é importante nós termos base nas nossas argumentações, porque nós seremos de uma forma ou outra contestados. E daqui para frente cada vez mais, queridos. Olha só, abra a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, de podermos abrir a Tua palavra, do Teu Espírito Santo vir trabalhando nessa igreja de uma forma incrível, poderosa e transparente, Senhor Deus. Muitas vezes nós ficamos olhando, talvez, milagres, grandes acontecimentos, mas nós vemos de uma forma muito clara que o trabalhar do Teu Espírito tem sido consistente e constante nesse povo, Senhor. De uma forma peculiar, o Senhor nos leva a estudar, a entender a Tua palavra, de uma forma diferenciada, talvez, de um mundo cristão que está aí fora. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos agora, que o Senhor possa fazer presente em nosso meio, Teu Santo Espírito possa vir transformar a nossa mente, e que a Tua palavra ela seja reta, seja firme, e que o instrumento aqui seja apenas usado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. A minha versão diz o seguinte, queridos, todo mundo abriu a Bíblia? 2 Timóteo 3, de 16 a 17, diz o seguinte, toda a Escritura, é uma parte só? É o Velho? Ou é só o Novo? Não. Como é que ela começa? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas esse texto está no Velho Testamento, né? E no Novo Testamento, né? Está no Novo. Só que tem um detalhe. Não existia Novo Testamento nesse período, queridos. Só existia Velho Testamento. Porque quem estava escrevendo ainda não fazia parte do cânon sagrado. Paulo usa a mesma Bíblia que Jesus usou, ok? É os mesmos textos. Então, Paulo vem e escreve, toda a Escritura é inspirada por Deus. E o quê? Útil para o ensino. Para o quê? A repreensão, para a correção e para a instrução. Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, aonde, queridos? Na justiça. Nós conseguimos entender esse texto de uma forma muito simples, não tem muito o que pensar. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somos salvos porque fazemos boas obras? Somos salvos porque guardamos o sábado?
Não, de maneira nenhuma. Somos salvos porque Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz. Simples. Agora, o que crê a igreja adventista? Como a igreja adventista olha esse texto? Como a igreja adventista olha para a estrutura do cânon bíblico? Porque agora nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. O que a igreja pensa sobre isso? O que nós pensamos sobre isso? Deixa eu ligar o aparelhinho e vamos ver se eu consigo me achar. Ok. Olha só, eu vou pular. Não, volta. Já me atrapalhei. Aqui. Esse aqui é um texto retirado desse livro aqui. Nisto cremos. Nesse texto, eu vou ler aqui no livro. Está o seguinte. Primeiro escrito. Olha só que interessante. É o primeiro parágrafo do livro, literalmente. Ele está escrito assim, ó, queridos. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação, queridos. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão do caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e registros fidedignos dos atos de Deus na sua história. É isso que nós cremos. É isso que nós entendemos como adventistas do sétimo dia. E ali embaixo depois tem bastante textos que vai trazendo a confirmação, incluindo 2 Timóteo 3,16. É nisso que nós cremos. E nós temos aí o Evangelho sendo pregado em todos os tempos. Talvez dá para entender? Fica um pouco claro, né? Mas nós temos 3 períodos aí muito bem definidos. Primeiro período, os apóstolos estão pregando, estão apresentando essa mensagem, só a Escritura. E é interessante que esses apóstolos, lá no passado, eles eram chamados de quê? Alguém lembra como é que era o apelido dos apóstolos? Como é que o Evangelho foi rotulado naquele período? Não. No começo era o caminho. Aceita o caminho. Era assim que os cristãos eram rotulados, como seita. Qual era a seita? O caminho. Depois se transformou em cristianismo. Ok? Então vem desde aquelas épocas a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma Bíblia, os mesmos fundamentos. Passa pelos restauradores. Um período difícil, um momento depois de muito tempo de ignorância bíblica, literalmente, e a palavra de Deus é restaurada, é recolocada de novo, de uma forma, de uma perspectiva que todos podiam ter acesso a essa palavra. E na sequência nós temos ali uma pessoa pregando, numa escadaria, na frente de uma igreja. Nós colocamos ali a igreja adventista, pois aqui é uma igreja adventista, e nós cremos que a igreja adventista é a igreja que tem a responsabilidade de pregar essas verdades, e nós nos colocamos dessa forma. Na sequência, está escrito assim, queridos, uma declaração de John Wesley, e ele fala o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o quê? O mundo. John Wesley pediu 100 homens, Jesus só precisou de 12 para fazer o que foi feito. Vem reverberando essa mensagem. 12 homens, simplesmente entendendo que o pecado, o distanciamento de Cristo Jesus era terrível para a vida deles. Esse amor desenvolvido durante os 3 anos e meio, entendendo o que Cristo falava, a forma como Cristo falava, o amor empregado em todos os momentos, em todos os sentidos, trazia uma coisa que preenchia o coração ao ponto de se entregarem
para a morte se necessário. E nós? Como está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com essa palavra de Deus? Porque vir aqui e expor um assunto, legal. Estar aí sentado e ouvindo, legal. Mas como está o nosso relacionamento? Arde igual Emaús, no caminho de Emaús, quando nós abrimos a palavra de Deus? Abrimos a palavra de Deus em casa? Ou a colocamos no braço apenas no dia que nós estamos indo para a igreja? Serve para todos, em qualquer religião, adventista, assembleano, batista, metodista. Como está a sua vida espiritual com Deus? Só 100 homens John Wesley precisava. Hoje, quantos nós precisamos? Como está a nossa vida, nosso relacionamento? Mas a igreja adventista entende de uma forma bem plena que sola Escritura, a palavra de Deus é o suficiente. E nós podemos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e entender 2 aspectos na palavra de Deus, da suficiência da palavra de Deus. Primeiro aspecto, olha só, 2 princípios fundamentais para a sola Escritura: a inspiração e a autoridade suprema da Bíblia, queridos. Simples assim. Ela é suprema, ela é a autoridade máxima enquanto falamos das questões de doutrinas. E ali embaixo fala o seguinte: ela funciona como a norma que rege todas as outras normas. A norma que não é normatizada. Filosófico, né? Não se normatiza a Bíblia, porque ela é a própria norma, ela é o caráter de Cristo colocado aqui. Então eu não posso pegar essa norma e flexibilizar ela de acordo com os tempos, ou flexibilizar ela de acordo com a minha vontade. Nenhuma tradição humana, decreto eclesiástico, concílio ou experiência mística pode se opor ou ter o mesmo peso do texto da Escritura, queridos. Nada, ninguém pode vir e se colocar a contraponto da palavra de Deus. Ela é a única fonte suprema da verdade de que Deus traz a nós todos. É simples. Agora, eu não sinto, sabe? Eu preciso sentir o Espírito Santo. De repente você vai em algum lugar, alguém que está me assistindo, e sente o Espírito Santo e vive um sentimentalismo em relação ao poder do Espírito Santo. Oh, querido, toma cuidado, porque somos salvos não pelo sentimentalismo, nós somos salvos porque entendemos o sacrifício de Cristo Jesus por mim. Ali fala sobre experiências místicas, como são perigosas. Nós sabemos que nos finais dos tempos, Satanás vai ter a oportunidade de se mostrar de uma forma mística incrível. Então, se você está buscando emoção, os pelos se arrepiando, vendo alguma cura absoluta, alguma coisa grandiosa, em que você fala, nossa, e a igreja entra em convulsão, no adventismo você não vai ver isso, porque para nós basta a palavra de Deus. Ela é o suficiente para transformar, para moldar o nosso caráter. E por último, se houver conflito entre a palavra de uma liderança religiosa e o texto bíblico, alguém vira para mim e fala, o sábado foi abolido. Mas eu vou na Bíblia e vejo em Êxodo os 10 mandamentos. Aí eu vou em algum outro texto, talvez em João, e vejo lá falando que se eu não guardo um mandamento, sou culpado de quantos? De todos os mandamentos. Aí eu pego talvez algum outro texto, que nós vamos ver aqui na frente, que Jesus fala de forma bastante clara. Eu não vim o quê? Abolir. Eu vim o quê? Cumprir. E aí eu vejo várias religiões citando que foi abolido. Queridos, se houver conflito entre a palavra de um líder, liderança religiosa, e o texto sagrado,
o texto sagrado prevalece o quê? Absolutamente. Nós temos que ter segurança. Segunda situação, clareza e autointerpretação, queridos. Olha que coisa incrível, né? Quando Deus faz as coisas, Ele faz de uma maneira muito completa. O princípio defende que a Escritura interpreta a própria Escritura. É fácil alguns textos? Não. Não é fácil. Tem muitos textos simples? Tem muito texto simples que qualquer um ou qualquer pessoa, ao ler, já entende os princípios. Obrigado, filho. Acho que a voz já estava falhando, né? Mas a maioria dos textos são fáceis, mas aqueles que são difíceis, principalmente Paulo, né? Paulo tem muito texto difícil. Ele estava muito à frente do seu tempo e ele coloca alguns textos que são mais complicados de compreensão. O que cabe a nós? Buscar outros textos, estudar a Bíblia e entender de uma forma maior, porque outros textos vão trazer luz sobre um texto que talvez a gente não esteja entendendo. É assim que o Adventismo faz. Embora o estudo acadêmico e os pastores ajudem na instrução, o sentido essencial da salvação e da moral está acessível ao leitor dedicado. Precisamos de alguém para nos instruir? É bom, ajuda, mas não é necessário. Para aquele leitor que se debruça e busca a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no coração dele e aquilo ali é o suficiente para aprender. Eu vejo Martinho Lutero, talvez debruçado sobre uma mesa à luz de vela, estudando a palavra de Deus e buscando entendimento e encontrando verdades totalmente diferentes de qual ele vivia. E isso é transformador, queridos. Olha só. A verdadeira fé recusa. Essa é uma frase de Smith Wigglesworth, é um nome meio diferente, né? Tinha uns nomes difíceis. E ele diz o seguinte: a verdadeira fé recusa o diálogo com a incerteza, porque confia inteiramente na fidelidade daquele que fez o quê? A promessa, meus queridos. Essa é a verdadeira fé. Ela não dialoga com o inimigo. Se você sabe que está errado, você não abre a porta. Simplesmente assim. Você não cria diálogo com o inimigo. Algum tempo atrás, nessas férias agora, nós estávamos, acho que era no Espírito Santo, isso. E a Elisa estava num shopping. E eu e a Elisa estávamos fazendo uma outra atividade. E ela estava com o Anderson no parquinho. De repente chegou uma pessoa e, né, eles tinham ali tido um oi, boa tarde, tudo bom? Os meninos brincaram juntos e a pessoa se sentiu na liberdade de olhar para ela e falar: eu tenho uma revelação para você. Ela, né, já deve ter dado uma regalada de olho, falou: opa, mas eu quero conversar com o seu marido junto. Achei interessante a postura. E ele se colocou como sendo da Umbanda, alguém envolvido, que ele tinha recebido uma visão desses pais santos e que ele precisava falar com ela. E eu não sei o que aconteceu ali no momento ali, que ela acabou passando o meu telefone para resolver o problema, né? E voltei de viagem. 2 dias depois, ele mandou uma mensagem pelo meu celular. Se apresentou como pai de santo de algum lugar e extremamente educado, se colocou à disposição se eu gostaria de ouvir a revelação que ele tinha. Eu, da mesma forma educada, deixei bastante claro a ele que eu não acreditava nesse tipo de revelação e que eu preferia não entrar nesse tipo de assunto. Mas se ele quisesse falar da palavra de Deus, eu estaria disponível. E o canal está aberto para nós continuarmos a conversa. Não me retornou, infelizmente. Eu gostaria de ter iniciado, de repente, uma conversa
e eu pudesse expor os nossos pontos de vista, e ele também poderia expor os pontos de vista dele, e nós apresentarmos uma verdade que tem feito diferença na nossa vida. Simplesmente assim. Uma verdade que vem transformando a nossa vida. Olha só. Romanos 4, de 20 a 22. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Abre a palavra de Deus. Às vezes a gente usa o slide apenas para facilitar e acelerar o processo, tá bom? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. De quem nós estamos falando? Esse é um texto que Paulo vem discorrendo, falando sobre Abraão. No momento em que Deus fala para ele: queridão, você tem 100 anos de idade, mas você ainda vai ser o pai de uma grande nação. E Abraão aceita isso. Ele conhecia quem fez a promessa para ele. Ele entendia que isso poderia ser verdade se Deus achasse que seria pertinente na vida dele. E continua o texto: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado o quê? Como justiça, queridos. Ele só se tornou o pai de uma grande nação porque ele teve fé. Ele reconhecia esse Deus. Ele já tinha dado alguns passos de fé. Mas naquele momento, ele olha para Deus e fala: ok, tu podes, eu não posso, mas tu podes fazer essa diferença na minha vida. E hoje nós temos Abraão como pai da fé, porque ele acreditou. Ele entendeu que o que vinha de Deus era verdade. Ele já tinha visto várias vezes na vida dele, em vários momentos da caminhada dele, a mão de Deus conduzindo. Nós temos fé? Se vier alguma coisa absurda para você, era um absurdo um homem de 100 anos naquela época já ter filhos. Na verdade, a promessa foi feita com 80. Deus deu mais 20 anos para ele continuar quebrando a cabeça dele e questionando: será que vai acontecer? E ele acredita novamente quando Deus abre para ele essa oferta de 100 anos. Você vai ser. Aguenta aí. Para de fazer atalho. Ele tinha feito um atalho, né? A esposa dele arrumou uma serva e ele falou: não é esse filho. É o filho que eu vou te dar, não o que você gostaria de ter. Você, querido, você, minha irmã, meu irmão, tem fé? Deus tenha trabalhado na sua vida, no seu dia a dia? Eu tenho uma boa caminhada com Cristo e algumas coisas me vêm na mente. Alguns momentos difíceis, momentos de libertação, momentos de salvação, coisas que seriam praticamente impossíveis de ver, de acontecer, e Deus foi lá, conduziu, mexeu, transformou. Nós temos um exemplo de fé incrível. Estamos com uma obra aqui, com uma igreja pequena, ousada, mas Deus transformou o que nós temos aí do lado, não temos? Essa é uma obra de fé, e Deus está fazendo acontecer. Mas a sua vida pessoal com Deus, como é que você está? Qual é o teu relacionamento? Qual é a sua vivência com esse Deus? Se Ele falar para você, você vai reconhecer? Lembra Samuel? No comecinho da vida dele com Cristo? Da terceira vez, seu chefe lá, Eliseu, Elias, não lembro? Como? Eli, muito E na minha vida, né? Elisa, né? Muito E. E aí, Deus, ele fala: queridão, só fala, eis-me aqui. E dali em diante ele reconheceu a voz de Deus. Opa, essa é a voz de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que você tem vivido isso? Você é um homem ou uma mulher de fé? De repente, para abrir mão de alguma coisa que é muito importante para você? Deus está chamando, queridos, seus filhos, de todos os apriscos. Tem sido incrível. Henry Varley diz o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele.
Eu acho isso incrível quando eu vi essa frase. Porque um homem totalmente consagrado a Ele seria suficiente para mudar os tempos. Nós temos grandes homens consagrados a Cristo. Nós temos visto grandes homens. Um homem que eu olho e falo, caramba, pastor de Curitiba, como é que chama? André Flores. Eu ouço aquele homem falando, eu ouço Deus se pronunciando. Que privilégio quando nós temos de poder ouvir, né? Tem vários aí que estão tendo a oportunidade, Deus tem colocado eles não chegam ao ápice de ser conhecidos, talvez nacionalmente, num país tão grande quanto o nosso, à toa, queridos. É um homem que se permite, Anadson, ser transformado à semelhança de Jesus. É homens que se colocam nos braços de Deus e se permitem ser levados. Ele solta a raiz daqui, sabe? A raiz da terra, nossa. Ele solta essa raiz, ele liberta e fala, Deus, me usa no que for necessário. E essa é uma oração minha com Deus, queridos. Nós não merecemos nada, não queremos nada, mas eu tenho falado muito para Deus, se for para usar, que use na igreja Rongatuba, que use na comunidade, que use de repente dentro do estado, que use onde tiver que usar. Se for para me usar só na minha família, e a gente poder estar juntos nos céus, amém. Amém? Basta um homem consagrado a Deus para que as coisas possam ser diferentes. E quando esta entrega acontece, multidões são alcançadas não pela força humana, mas pela unção que vem de onde, queridos? Do alto, e rompe o quê? Qualquer barreira. Amém? Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do meu Deus que eu acredito. E eu tenho certeza que Deus é capaz de transformar e pegar o que menos poderia ser alguma coisa e transformar em um grande pregador, talvez dentro de algum espaço. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que Deus transformou e em uma pregação converteu mais de 3.000 pessoas, em uma pregação? Pedro, né? Que homem difícil! Não foi ele que pegou o facão lá e deu na orelha do centurião hoje, Nath, que a gente estava estudando? É Pedro. Não é aquele homem que negou Jesus depois? Ele estava disposto a morrer por Cristo, mas não estava disposto a viver por Cristo. Esse é Pedro. Até que um momento, acontece o quê? Ele se converte. Ele encontra um olhar de quê? De amor. No meio de toda a tragédia, no meio de todo o problema, da morte de Cristo, da morte dele como pessoa, ele traiu todas as convicções dele, em relação a ele, na firmeza de caráter que ele poderia ter em relação a Cristo. Eu vou te negar? De maneira nenhuma. Qualquer um aqui vai negar. Eu não nego. Negou, né? Não era ele. Mas depois que ele negou, ele encontrou um Cristo de amor, um olhar que transformou. Nós falamos de amor no começo, não foi isso? Um olhar que transformou. Depois Cristo se preocupa, vai até a beira da praia e fala: Pedro, você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Realmente você me ama? Pô, eu amo. Eu sei que eu fiz um monte de caca para trás, mas eu amo. E eu entendo que o Senhor é agora mestre sobre a minha vida, e não eu mais. Não é isso que nós estamos lendo aqui? Alguém que se entrega nos braços de Cristo Jesus, alguém que entende que não é Ele que faz, mas é Cristo que faz. Privilégio, que privilégio poder ser usado, poder sentir esse amor e se sentir abraçado em meio a tudo isso. Que privilégio. Sabe alguém que me chama a atenção, que se sentiu amado e se tornou corajoso? Josué. Eu vejo Josué como uma das figuras incríveis da Bíblia, porque Josué vem
de uma linhagem de escravos, totalmente destruídos. Mente, corpo, era escravo. Vamos começar por aí. E ele vê, durante 40 anos, um povo sendo transformado na presença de Jesus, na presença de Deus. De manhã uma nuvem, de noite fogo. Sábado passado tivemos uma pincelada sobre isso aqui. Que privilégio, o sermão do sábado passado. Quem não assistiu, assista. E nós percebemos Deus transformando, Deus moldando um povo para que ele pudesse chegar na frente do Jordão e ter a coragem de atravessar o Jordão novamente, agora em seco. Deus novamente fazendo um milagre, parando o Rio Jordão, aquele povo atravessando e se preparando para entrar onde? Canaã terrestre. Mas antes de Canaã, irmã, tinha um problema. Tinha Jericó. E Jericó não era pequeno. Jericó era enorme. As pessoas eram grandes. Povo guerreiro. Muros enormes. Como é que entra? Como é que destrói? Mas ele entende uma coisa nessa caminhada toda dele. Não sou eu. É Cristo. Vamos para o próximo texto? O próximo texto diz o seguinte. Josué 6, 20. Olha que coisa incrível, que transformação. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado. E o muro, o quê? Caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Homem? Não. Deus. Simplesmente Deus. Hoje de manhã eu estava lendo sobre esse assunto, dentro do Espírito de Profecia, Ellen White, e ela expande um pouco o assunto. É muito incrível, é muito gostoso fazer a leitura da Bíblia, sola Escritura, entendendo toda a história narrativa que vem até nós, e nós podemos pegar o Espírito de Profecia e expandir o assunto um pouquinho. E na expansão do assunto, vem assim: pela fé caíram os muros de Jericó. Hebreus 11:30. O capitão do exército do Senhor comunicou-se apenas com Josué. Ele não se revelou a toda a congregação, e tocava a esta crer nas palavras de Josué, ou duvidar das mesmas, obedecer às ordens por ele dadas em nome do Senhor, ou negar-lhe a autoridade, queridos. Eram muitos ali. E eles poderiam ter levantado novamente um espírito rebelde e falado: não, isso aqui é impossível, porque Josué poderia crer. Mas e o resto, Ednilson? Como é que ficava? Mas se eles se proporam a estar ali, rodeando a cidade, uma vez, tocando a trombeta, rodeando a cidade segunda vez, é meio doido, né? Sem arma, é doido, o negócio é muito doido. E assim é as coisas de Deus, elas são doidas para a nossa compreensão. Nós não temos compreensão suficiente para entender os desígnios de Deus. Pare e pensa se você estivesse sobre a muralha de Jericó. Quando os espias entram em Jericó e têm um contato com Raabe, ela fala: nós estávamos morrendo de medo de vocês, porque nós sabemos que o seu Deus abriu o mar vermelho lá. 40 anos atrás, eles sabiam do que Deus tinha feito, e eles tinham plena consciência de que durante os 40 anos, Deus continuava mantendo esse povo vivo, no meio do deserto, milhares de pessoas. De repente esse povo chega ao seu portão e começa a rodear aquela cidade, e as pessoas em cima da muralha olhando, estavam com medo. Mas o que esses caras estão fazendo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia, eles rodeiam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima vez,
eles não apenas tocam as trombetas, mas eles gritam. Gritam de quê, queridos? Grito de vitória. Eles sabiam que Deus ia derrubar o muro. Vocês entendem isso? Eles tinham convicção. Eles não estavam andando ali simplesmente por andar. Eles sabiam, eles tinham plena convicção de que Deus ia derrubar aquele muro naquele momento. Foi um grito extravasando uma fé que tinha sido feito o quê? Colocada em prática durante os 7 dias. Incrível. E nós, queridos? Como está a nossa fé? Temos coragem? Temos relacionamento com esse Deus? Nós podemos viver esse Evangelho de uma forma plena? Como está a nossa fé na palavra de Deus? Nós cremos no que foi escrito? Porque a fé só se desenvolve de ler a palavra de Deus. A fé não se desenvolve da mensagem que está sendo falada aqui. A fé se desenvolve no dia a dia, na vivência. Quando eu levanto de manhã e entrego o meu dia atribulado para Deus. Uma das coisas mais difíceis na minha vida, queridos, e é uma luta constante comigo, cada um deve ter suas batalhas, mas é eu desacelerar quando eu acordo e tirar um tempo para estar com Deus. Essa é uma luta pessoal minha, porque eu já acordo pensando, bolando, a minha cabeça já ligou e a coisa já está começando a acontecer. E vocês? Qual é a sua luta com Deus? Eu preciso ir à palavra de Deus, eu já entendi isso. Os meus pecados não são vencidos por mim. Os muros criados durante 54 anos vivendo num mundo de pecado não são vencidos por Deus. São vencidos com o meu relacionamento com Cristo Jesus. Só assim. E você? Você acredita no que está escrito aqui? Você está dentro de uma igreja no qual você crê nas suas crenças? Nos seus desígnios? Deus mudou o sermão hoje. Não é o mesmo que estava pronto há 2 horas atrás. Mas Ele tem um plano. Na minha e na sua vida. Que nós possamos entender a importância, queridos, de respeitar a palavra de Deus, de colocar ela no nosso coração, não só na nossa mente, de viver esse Evangelho, porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós e trouxe até aqui essa mensagem. Vamos fazer o que com ela daqui para frente? Vamos continuar pregando? Último texto para a gente encerrar. Mateus 5, de 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. Diz o seguinte, queridos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim o quê? Cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará do quê? Da lei. Sem que tudo seja o quê? Cumprido, meus queridos. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos. Qual mandamento Jesus estava falando? Os 10 mandamentos, o decálogo. Foi Ele que deu. Ele deu para Moisés os 10 mandamentos. Ele formou 2 tábuas de pedra. Teve o carinho. Estudando um pouquinho mais, nós entendemos que as tábuas de pedra foram retiradas do trono de Deus. Uma pedra azul, linda, maravilhosa. Retirado um pedaço do trono de Deus. Ele escreveu e deu para Moisés. Então nós estamos falando de qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Pelo menor que seja, ou seja, é independente qual mandamento você não está seguindo. Independente, pode ser sábado, pode ser roubo, pode ser querer a mulher do próximo, pode ser qualquer coisa, não amar a Deus, não é isso? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Que nós possamos ser luzes, queridos, no meio de tantas trevas, de tanta escuridão, de tanta controvérsia espiritual, de tanta pensamentos, nós possamos ser luzes em meio a essa treva, que nós possamos ser grandes na mão de Cristo Jesus. Amém? Vamos encerrar hoje cantando o hino 183. Ó, não temas. Não tenha medo, querido. Vai ter dificuldades. Não tenha medo. Cristo vai cuidar da gente, independente do que venha. Amém? Culto hoje, 3h30, na casa do irmão João. Aqueles que puderem estar, ele vai se sentir abraçado, acolhido com o amor da igreja. Vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio. Podemos ouvir a Tua palavra, abrir a Bíblia e podermos entender o Teu desejo para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos ter um coração enraizado no Teu Evangelho, no Teu amor,
nas tuas palavras colocadas ali, no teu caráter, que isso possa ser transmitido através de nós para o mundo que está ao nosso redor, Senhor Deus. Só por isso estamos aqui. Que o Senhor tire de nós o temor, nossos medos, as nossas angústias, a nossa vontade de muitas vezes não querer fazer parte de tudo isso, apesar de estarmos dentro da igreja. Que o Senhor tire esse medo, transforme o nosso coração e que possamos, querido Deus, ser homens, mulheres que entregam a vida ao Senhor e se permite ser luzes em meio à escuridão. Amém. Entregamos a nossa vida, Senhor Deus, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.